Nossa aula de hoje, na nossa disciplina Educação Inclusiva e Não Sexista. Como vocês já sabem, hoje será a nossa revisão para nós fazermos o nosso provão, tá bom? Então, nós vamos fazer um breve percurso aos assuntos que nós trabalhamos no nosso semestre, tá bom? Vocês participaram das aulas, fizeram os trabalhos, então vocês estão reiterados dos assuntos que será abordado. Então, vamos lá iniciar. Bom, nós vamos iniciar a nossa aula relembrando o conceito de inclusão. Nós sabemos que a discussão acerca da inclusão é um tema muito debatido e que por tempos os grupos de indivíduos, eles lutam por igualdade. Eles lutam pela inclusão em seu sentido pleno. Assim, nós podemos conceituar a inclusão como a inserção total e incondicional, privilégio de conviver com as diferenças, entender e reconhecer o outro, respeitando suas particularidades, tá bom? Ou seja, a inclusão é perceber as diferenças, é aceitarmos que cada um de nós possuímos, nós possuímos as nossas particularidades, as nossas diferenças, e isso é normal, é aceitar essas diferenças, é reconhecer a diversidade e assim promover a igualdade de acordo com a necessidade de cada indivíduo, tá? Mas para que nós tenhamos uma sociedade inclusiva, é necessária a contribuição de diversos fatores. Tá? A construção de uma sociedade inclusiva, ela depende de diversos fatores. Dentre eles, nós temos as ações políticas e sociais, tal qual o trabalho em conjunto com a família, a escola e a igreja. Pois nós sabemos que esses fenômenos formam a sociedade. Desse modo, a sociedade ela é construída a partir dos princípios, dos valores, das regras estabelecidas por esses elementos. Se esses elementos eles não trabalham em conjunto, se esses elementos eles não promovem a inclusão, logo nós teremos aí, uma sociedade que não será pautada na inclusão, já que a sociedade ela é formada a partir dos princípios, dos valores, das regras impostas pelas ações políticas e sociais, que são oriundas da família, da escola e da igreja. E nessa sociedade inclusiva, ou nós podemos dizer no esboço, que nós temos a nossa sociedade, é um esboço de uma sociedade inclusiva, essa sociedade que nós vivemos, o que seria esse direito coletivo? Pois a sociedade inclusiva, ela preza pelo direito coletivo. Mas o que seria esse direito coletivo? Esse direito coletivo, gente, seria o exercício da cidadania, tá bom? Esse exercício da cidadania seria independentemente do gênero, da origem socioeconômica, escolaridade, opção sexual, religião, cor, raça ou deficiência, tá? Então, esse direito coletivo seria todas as pessoas, todos os indivíduos teriam o direito de ir e vir, mas que seria oferecido a esses indivíduos meios para que eles possam ir e para que eles possam vir também, tá? Então, é importante que nós possamos reconhecer isso, porque não basta dizer que todos são livres para ir e vir, porque, na verdade, para que os indivíduos possam ir e vir e sejam livres, é necessário que seja oferecido ferramentas, que seja oferecido apoio para que esses indivíduos sejam livres de fato. E a nossa sociedade, infelizmente, ela é marcada pela exclusão de um número significativo de pessoas, como nós já vimos nas nossas aulas, nós discutimos, nós fizemos debates, fizemos rodas de conversas e nós vimos que é comum esse fenômeno na nossa sociedade. E onde nós podemos perceber isso, gente? Como nós vimos nos nossos inúmeros debates, nas nossas inúmeras conversas que nós tivemos nas nossas aulas, nós podemos perceber isso pela ausência de projetos que favoreçam a participação de pessoas com deficiência na sociedade.
a participação na sociedade de maneira ativa, de maneira emancipada. Percebemos também o preconceito que está tão presente em relação à orientação sexual, a desigualdade grande, visível entre homens e mulheres, onde é marcada pela violência contra a mulher constantemente, a violência física e psicológica. Diante de tudo isso, nós conseguimos perceber que ainda nós temos um longo caminho a calcar em direção a essa sociedade inclusiva que nós tanto falamos, que nós tanto buscamos, tá? Mas, professora, por que existe uma discussão tão grande acerca dessa sociedade inclusiva, um debate, uma busca por essa sociedade inclusiva, e por que, de fato, nós não temos essa sociedade inclusiva? Então, para que nós possamos compreender a existência desses fenômenos ainda fortemente na nossa sociedade, nós temos que compreender o trajeto histórico, nós temos que buscar explicação no contexto histórico da formação da nossa sociedade. Então, busquemos compreender o tratamento destinado às pessoas com deficiência primeiramente. Vamos fazer um breve caminho em relação ao contexto histórico sobre o tratamento da pessoa com deficiência na Antiguidade Clássica. Nesse período, na Antiguidade Clássica, as pessoas com deficiência, elas não recebiam, qualquer tipo de atendimento. Elas eram negligenciados, eram condenados ao abandono. Quando nós passamos para a Idade Média, nós vamos ver que a situação de abandono mudou. Contudo, nós vamos ver que existe aí uma certa desigualdade entre linhas. Por quê? A igreja, na Idade Média, ela passou a oferecer abrigo e alimento a todas essas pessoas com deficiência. Então, podemos dizer que a igreja, ela amparou essas pessoas com deficiência, podemos dizer assim. Porém, as pessoas com deficiência, elas passaram a ser culpadas pela sua própria deficiência, porque era entendido nessa época que a pessoa ela era deficiente devido a um castigo de Deus. A pessoa era castigada de Deus por algo que ela cometeu e por isso ela possuía a deficiência, Então, nós podemos perceber aí que se nós formos, buscarmos explicações sobre todas essas formas de preconceito existente na nossa sociedade, desde sobre a inserção da mulher na sociedade, nós vamos perceber que já agora indo lá para a atuação da mulher na sociedade, a inserção da mulher na sociedade, ela apresentou-se de maneira muito tardia e lenta. Por muito tempo, a mulher, ela não desempenhava nenhuma função social na sociedade. A única função da mulher era fazer o quê? Cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido. E assim nós vamos percebendo que a sociedade ela é pautada na exclusão da mulher e desigualdade de gênero. E por quê? Porque são heranças de uma construção histórica. E essa construção histórica é marcada pelo machismo, que apesar de todas as leis, de todas as políticas existentes, o machismo ainda ele insiste em reinar na sociedade. Assim como a exclusão da pessoa com deficiência, assim como com relação à homossexualidade. Então, nós temos sempre que buscar explicação no contexto histórico e nós vamos ver que todo esse momento que nós vivemos de exclusão ainda existente de diversos grupos, na nossa sociedade, ela parte de um contexto histórico. Então, para que nós tenhamos, ou para que nós possamos começar a moldar uma cultura inclusiva, faz-se necessário que se pratique a convivência dentro da diversidade humana, Da diversidade humana. Eliminar qualquer forma de discriminação,
É necessário a valorização de cada pessoa com sua individualidade. É muito importante que nós possamos reconhecer a diversidade humana e compreender que todos nós possuímos as nossas particularidades, tá? Não adianta nós dizermos que nós vivemos em uma sociedade inclusiva, mas que, na verdade, a diversidade ainda ela é vista com olhos, né, com olhos contrários. Ainda nós não conseguimos aceitar de fato que a nossa sociedade é uma sociedade diversa. E nós precisamos partir desse princípio de respeitarmos a diversidade de fato e não nos agarrarmos em um conceito de todos nós somos iguais. Porque, na verdade, nós não somos iguais, nós temos as nossas particularidades, nós temos as nossas diferenças, nós temos os nossos gostos, e isso é normal, isso deve ser aceito, isso deve ser respeitado. E nessa construção dessa tão sonhada, né, dessa tão sonhada sociedade inclusiva, já voltando aí para a pessoa com deficiência, tá bom? Nós vamos aí estar falando sobre, inclusive, a apresentação de um dos grupos que apresentaram na nossa sala de aula. Então, nessa tão sonhada construção de uma sociedade inclusiva, nós vamos ter a tecnologia assistiva, tá? TI. Essa tecnologia assistiva, ela é uma grande aliada da inclusão, porque ela possibilita o amplo acesso ao produto e serviço da pessoa com deficiência. Ou seja, são os recursos e serviços que contribuem para proporcionar ou para ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência e, consequentemente, promover vida independente e, por fim, a inclusão. Gente, porque nós vamos ter uma sociedade inclusiva quando todos os grupos eles tiverem a oportunidade de atuarem ativamente na sociedade, tá? Porque é comum nós termos uma integração dos grupos, porque é criado um discurso de que existe uma sociedade inclusiva, mas, na verdade, nós temos uma sociedade integrativa, onde as pessoas elas são integradas na sociedade, elas estão ali na sociedade, mas não são oferecidos meios, não são oferecidas oportunidades, não são oferecidos recursos para que as pessoas de fato possam participar ativamente dentro da sociedade. Então, nós vimos aqui que a tecnologia assistiva são os recursos e serviços que contribuem para proporcionar, ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência e, consequentemente, promover a vida independente e a famosa inclusão, né? E o que seriam esses recursos, né? Já que nós vimos que ela são recursos e serviços. E o que seriam esses recursos, gente? Os recursos, eles podem variar de uma simples bengala a um complexo sistema computadorizado. Nesse recursos estão incluídos brinquedos, roupas adaptadas, dispositivos para adequação da postura sentada, recursos para mobilidade manual e elétrica, ou seja, são todos os recursos, as ferramentas que contribuem para que a pessoa consiga se desenvolver, se locomover, consiga agir ativamente, sozinha. Tá? E nós vamos ver os serviços. Nós vimos que são recursos e serviços, né? O que são os serviços? Os serviços são aqueles prestados profissionalmente à pessoa com deficiência, visando selecionar, obter ou usar um instrumento de tecnologia assistiva. Nós podemos citar como exemplo as avaliações, experimentação e treinamento de novos equipamentos, ou seja, são os serviços oferecidos para que a pessoa ela possa se adequar à tecnologia assistiva. Vamos supor que seja uma cadeira de roda, então vai ser oferecido ali assistência para que seja ensinada a pessoa como utilizar esse equipamento, porque não adianta a pessoa receber e não saber utilizar, que ela de qualquer forma ela vai ficar ali, né? Uma pessoa que não vai conseguir desenvolver todas as suas funções. Diante de tudo isso que nós vimos, nós vamos ver que nós podemos concluir que o objetivo dessa ferramenta da tecnologia assistiva
é justamente proporcionar o maior grau de independência ao indivíduo. Com esse maior grau de independência do indivíduo, vai proporcionar uma melhor qualidade de vida desse indivíduo, tal qual vai promover o controle do seu ambiente, né? E para que assim o indivíduo sinta-se pertencente à sociedade e atuante nela. E atuante nessa sociedade. Porque o indivíduo ele vai só sentir-se pertencente e atuante quando ele, né, tiver os meios para que possa fazer isso. Então, nós vamos concluir a nossa aula com uma famosa frase de Paulo Freire, que eu acredito que vocês já conhecem, relacionada à inclusão, onde Paulo Freire nos traz dizendo que a inclusão, ela acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. E vamos reiterar com Mariana Moreno, que vai, né, seguir essa linha de raciocínio de Paulo Freire ao nos dizer que não somos iguais. Cada ser humano possui suas peculiaridades e diferenças. Precisamos sair da nossa bolha e aceitar quem não se parece conosco. Então, vamos buscar, né, essa sociedade inclusiva e que nós, de fato, possamos ter a nossa compreensão sobre o que é inclusão e começar a praticar essa inclusão, de fato, no nosso dia a dia, tá? Espero que vocês tenham compreendido, tenham relembrado o que foi visto nas nossas aulas, bons estudos e qualquer dúvida vocês podem estar entrando em contato comigo.